Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. O ar-condicionado aqui, talvez os irmãos vão pensar, mas pastor, para que ar-condicionado na igreja? Fique tranquilo, irmãos. Pode ver que o motor lá fora está até desligado. O ar aqui, ele está com uma temperatura maior do que a própria temperatura ambiente, do frio que nós estamos. Então é só para ventilar mesmo. Não vai ajudar a ficar mais frio, não. Fica tranquilo, tá bom? Lucas capítulo 15, verso 17. É só esse versículo que nós iremos ler. Olha o que diz a Bíblia. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou ler novamente. Quando finalmente caiu em si. Quando finalmente caiu em si. Somente até aí. Coloca a sua Bíblia na sua cadeira. Se pudesse, dava a mão para o irmão, né? Mas não dá. Então coloque a mão no seu coração nesse momento. Peça para que o Espírito Santo me use nessa noite como um instrumento para alimentar teu coração, a tua alma. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e maravilhoso, clamamos a Ti nesse momento para que o Senhor venha falar ao nosso coração pelo poder da Tua palavra. Fala no nosso íntimo, fala na nossa alma. Libera, meu Deus querido, a Tua voz aos ouvidos, à mente, aos corações de todos os que aqui estão e também os que assistem nesse momento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dá, meu Deus, o entendimento, a compreensão da Tua palavra, tudo o que precisamos para crescer através da Tua palavra hoje. Nos concede essa bênção, essa honra, em nome do Senhor Jesus. Trata conosco, me usa como um instrumento, um canal de bênção em Tuas mãos, e que o Teu nome, que é sobre todo nome, seja glorificado, seja honrado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Aleluia. Vivendo fora de si. Esse é o tema da palavra que Deus quer trabalhar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você vá pensar, mas pastor, o que é que essa palavra tem a ver? Aonde isso tem a ver com o que Deus precisa tratar comigo? O que é que isso tem a ver com aquilo que Deus quer tratar comigo? Isso aí está falando de um filho pródigo. Isso aí não tem nada a ver com o crente. Nós vamos entender um pouquinho pela palavra, e que Deus te dê compreensão em nome do Senhor Jesus, para compreender e entender tudo o que Deus vai falar. Quero pedir uma gentileza a você. Enquanto estamos aqui, enquanto você estava na sua casa, você assistia pelo celular, você tinha acesso ao celular. Talvez lá você respondia, eu não sei como você procedia lá no seu dia a dia, na sua casa, pelas lives. Se você durante o culto ficava respondendo no WhatsApp, ficava vendo algumas outras coisas, se você dava total atenção ou não. Aqui é outra conversa. Aqui não utilize o seu celular nem para responder o WhatsApp, nada. Deixe Deus falar no teu coração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Eu não senti firmeza, irmão. Os irmãos estão desanimados. Quem concorda, diga amém. Pronto. Está afirmado. Queridos, vivendo fora de si. Quando percebemos que uma pessoa vive fora de si? Quando a pessoa faz alguma coisa errada e acha que está na razão. Quando a pessoa faz coisas erradas achando que está na razão. Isso é uma pessoa vivendo fora de si. Esse filho pródigo, quando sai da casa do pai, vou contar aqui o contexto, na verdade a história completa, para você entender melhor o contexto. A Bíblia diz que
Jesus, contando uma parábola, ele disse: certo pai tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou para o pai e pediu ao pai: pai, me dá a parte da herança que me pertence. O pai dividiu entre eles a herança. E aquele filho mais novo, pegando a sua herança, foi embora da casa do pai para uma terra bem longe. Chegando lá, ele gastou com meretrizes, com coisas erradas, com prostituições. E a Bíblia diz que houve uma fome naquele lugar. Como acabou o dinheiro dele, ele procurou trabalho, conseguiu um trabalho cuidando de porcos. A Bíblia diz que a fome naquele lugar era tanta que ele tinha vontade de comer da comida que os porcos comiam, e nem isso davam a ele. E aí entra o versículo 17 que lemos. E quando então finalmente ele, caindo em si, ele disse: até os empregados da casa do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Voltar-me-ei e voltei com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados, ao menos. A Bíblia diz que ele então volta. Não somente pensa, raciocina, calcula, ele sim toma atitude, ele volta para a casa do pai. No caminho, a Bíblia diz que o pai sai ao encontro, e o pai dá a ele um abraço, um beijo, e ele diz para o pai tudo aquilo que ele estava programando para dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de teu filho, faça de mim como dos teus empregados. A Bíblia diz que o pai pede, coloca um anel no dedo dele, coloca uma túnica nova sobre ele, sandálias nos seus pés, e manda os empregados matar um novilho cevado, um animal gordo, para que pudesse fazer uma festa pela alegria do filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas nesse contexto todo, há um momento que nos chama a atenção, que ele lá na frente, quando tem vontade da comida que os porcos comiam, e nem essa comida davam a ele, ele cai em si. Quando ele cai em si, isso mostra que as atitudes dele, anterior a esse momento, eram atitudes de alguém fora de si. Esse foi o momento que dali em diante ele volta a si, ele cai em si. Antes desse momento, antes dele refletir e parar para pensar, as atitudes, a caminhada dele era de alguém que vivia fora de si. Quando alguém começa a cometer coisa errada, achando que está certo, é alguém que está vivendo fora de si. Nós vemos um jovem chegando para o pai, e nem um pouco preocupado com o que o pai pensa, o pai deixa de pensar. Nem um pouco preocupado com as emoções, os sentimentos, o coração do pai. Ele simplesmente quer somente aquilo que é dele, aquilo que ele quer para ele. Embora ele possa ter razão de ter direito à herança, mas ele não poderia jamais ter descartado o pai, como se o pai tivesse morto para receber uma herança. É como se ele dissesse: para mim não importa se o senhor está vivo, se o senhor está morto, o que me importa é o dinheiro que me pertence. Quando a pessoa centraliza a mente dela no dinheiro, ela toma atitudes insanas, atitudes loucas. O assassino, ou melhor, muitos ladrões, eles vão armados para o assalto, já pensando: se houver qualquer reação, eu mato. Ele está disposto a arrancar uma vida para trazer de volta o dinheiro que ele está interessado. Muitos filhos matam pais por causa de receber uma herança, um seguro. Irmãos matam o próprio irmão para não dividir a herança que vai ficar ou que ficou. Há uma insanidade que brota do coração das pessoas. Isso é pessoa que vive fora de si. Nós estamos falando de um jovem que tinha tudo. Não estamos falando de alguém que estava numa vida desprezível, sofrendo à beira da miséria, que estava numa vida de derrota. Não, ele mesmo reconhece: até os empregados da casa do meu pai têm tudo do bom e do melhor, comem de sobra, e eu estou aqui passando por isso. Ele reconhece que na casa do pai tinha tudo do bom e do melhor, e ele começa a tomar atitudes erradas. Isso é caminhar fora de si, achando que está certo. Quantas vezes você vai conversar com um jovem, você vai conversar com uma pessoa que está tomando atitudes erradas, o que é que ela diz? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Como se dissesse assim: ó, fique tranquilo, eu tenho razão no que eu estou fazendo. Quantas vezes você vai tentar aconselhar alguém e a pessoa diz assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu estou certo no que eu estou fazendo. Ela acha que está na razão. Era algum filho, a atitude dele de início lá na casa do pai era uma atitude que não bastasse o que o pai falasse para ele. É aquele filho que vira as costas e não se importa com aquilo que o pai fala.
toma uma atitude insana de abandonar a família por causa do dinheiro, de abandonar princípios por causa do dinheiro. Isso é alguém que está vivendo fora de si. Quando um casamento, o marido abandona o filho, a esposa, por causa de dinheiro, por causa de trabalho, é alguém que está vivendo fora de si. Pastor, a comparação é bem diferente. Parece que sim, mas não é. A questão está no dinheiro também. Quando o dinheiro distorce os meus valores, os seus valores, nós começamos a viver fora de si. Quando as coisas são mais importantes do que pessoas, nós estamos vivendo fora de si. Quando o carro é mais importante do que os filhos, estamos vivendo fora de si. Quando o copo que cai na casa e quebra no chão, e o pai e a mãe arrebentam o filho na pancada por causa de um copo que caiu, nós estamos vivendo fora de si, mostrando que aquilo que foi destruído vale mais do que o próprio filho e a filha. Quando nossos conceitos são invertidos, nós estamos vivendo fora de si. Eu e você precisamos tomar cuidado para não caminhar nessa vida. Pastor, graças a Deus não está acontecendo isso comigo. Talvez você possa pensar assim, ou você que está em casa: não, isso aí não está acontecendo comigo. Então diga graças a Deus, porém toma cuidado para não acontecer, porque ninguém está isento. Estamos sujeitos a cada dia a viver fora de si. Quantos jovens, escuta, que abandonam princípios da família. Por falar em família, eu estou vendo família em 2 cultos aqui. Que benção. Tem mais alguém que vem em 2 cultos? Não? Veio também, a Xana também. Família, agora que eu estou vendo aqui. Eu estava pregando de manhã e eles estavam aqui, agora está de novo. Glória a Deus por isso. Que bom. Enquanto uns não vêm, outros comem 2 vezes o prato. Glória a Deus. Queridos, voltando. Quando jovens, escuta bem, jovem, você que está aqui, moça, moço, quantos jovens que abandonam a família por causa de um romance, uma paixão doida, louca, que começou a surgir? Eles abandonam, pastor Laércio, os pais que desde criancinha educaram, ensinaram, limpou ali, cuidou dele, deu comida, trabalhou, brincou, ensinou, levou para passear, comprou roupas, investiu a vida toda. E aí o jovem pega uma certa idade, o adolescente começa a namorar, uma paixão, 4 meses, ele coloca tudo a perder por causa de um relacionamento de 4 meses. Ele está disposto, ela está disposta, sabe o que eles dizem? Eu abandono tudo com você, nós vamos fugir. Se meu pai e minha mãe não deixar, a gente foge. É assim ou não é? Já viu histórias assim? Pensa que é só em filme por aí? Acontece muitas atitudes de meninas, meninos, atitudes insanas, atitudes loucas, fora de si. Alguém que está vivendo fora de si. Se meu pai e minha mãe não aprovar, não deixar, não abençoar, fica tranquilo, a gente foge, a gente vai embora, a gente some. Irmãos, é a atitude de alguém que vive fora de si. Quando a gente coloca os valores de família para baixo e coloca outras direções que acontecem no momento em cima da família, nós estamos vivendo fora de si. Olhe para o teu irmão do seu lado e fala assim, ó: nunca permita que isso aconteça contigo. Amém, queridos? Primeiro, se o teu relacionamento, o teu namorado, a tua namorada não gosta da tua mãe, do teu pai, abra o olho. Toma muito cuidado. Como diz o pastor Josué, toma muito cuidado para não cuspir no ventre que gerou o amor da tua vida. Toma muito cuidado para não cuspir naquele que abençoou você, gerando a sua esposa ou o seu marido. Escuta, nós temos que tomar todo cuidado para não viver fora de si. Vivemos num padrão que o mundo diz que sogra e sogro
não temos que ter relacionamento, temos que virar as costas. Muito pelo contrário, é família. É a família dele, é a família dela. Quer ver um exemplo simples? Alguém aqui gosta que falem mal da sua mãe? Sim ou não? Você acha que a sua esposa gosta que fale mal da mãe dela? Quando você fala mal da sua sogra? Ela nunca gostou. Nunca vai gostar. Porque possa ser boa ou não, é mãe. E mãe é mãe. Amém, queridos? Toma muito cuidado para não viver fora de si, abandonando princípios, jogando tudo para o alto. Segundo, quando o filho troca os valores da família pelos valores do mundo. Olha só, tem pessoas que abandonam os propósitos de casa por aquilo que o mundo pode oferecer, por aquilo que os prazeres podem oferecer. Ele não se preocupa com o que o pai pensa, com o que a mãe pensa. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar. Eles abandonam tudo. Quando uma pessoa abandona uma igreja, quando uma pessoa abandona o altar, quantas vezes você vai para um crente que já foi crente, já esteve na igreja, está hoje aí desviado, você vai falar para ele para voltar para a igreja, e ele vai falar mal da igreja, vai falar mal do líder, vai falar mal do pastor, vai acusar a igreja, e você vai falar qualquer coisa, ele vai dizer o quê? Eu tenho razão, eu sei o que eu estou dizendo. Ele vai se achar no direito, ele vai se achar na razão de falar tudo aquilo, mas é alguém que está fazendo a coisa errada, pensando que está certo. É alguém que está fora da visão, vivendo fora de si. Quantos que lá na frente, caindo em si, vão entender que era ele que estava errado? Porque a igreja perfeita não existe. Nem pastor perfeito, nem líder perfeito, nem eu e nem você, ninguém é perfeito. Escuta, o princípio de aliança, o princípio de família, não está em abandonar, está em saber ser tratado. Eu não posso, por exemplo, simplesmente falar assim: ah, minha mãe fez uma coisa para mim, eu não gostei, eu vou trocar de mãe. Dá para fazer isso? Não dá. Por quê? Porque são princípios estabelecidos de família. Se princípios geracionados são de gerações, não dá para simplesmente abandonar aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Eu vou repetir: não dá para simplesmente abandonar e desperdiçar aquilo que Deus liberou para a tua vida. Aquilo que Deus abençoou e liberou para a tua vida, honre em nome do Senhor Jesus. Se necessário for, se ajuste, peça perdão, ajuste seu coração, a sua vida, a tua casa, para que você esteja na linha, na vontade de Deus, dentro do propósito e não vivendo fora de si. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, quando percebemos que uma pessoa está vivendo fora de si? Quando a casa do pai se torna um lugar qualquer. Quando a casa do pai se torna um lugar qualquer, é atitude, pensamento, visão de alguém que está vivendo fora de si. Quando vir para a casa de Deus, é tanto faz como tanto fez. Quando servir na casa de Deus, é tanto faz como tanto fez. Quando ministrar na casa de Deus, tanto faz como tanto fez. É a atitude de alguém que está vivendo fora de si. E agora já estamos falando no princípio de igreja mesmo. Nós aqui mesmo, lideranças, e nós, todos nós. Quando você vir para a casa de Deus, vou dar um exemplo aqui. Eu particularmente tenho filhos, e os pais dele inclusive, tenho 3. Quantas vezes já houve casos, irmãos, de vir para a igreja e as crianças: nossa, na igreja de novo? Não sei se com você já aconteceu isso, comigo já aconteceu muitas vezes. E o que eu vou falar? O que eu vou falar para os meus filhos? É, fazer o quê? Está escalado, então vamos, né? Você acha que é isso que eu tenho que falar para o meu filho? Quantos pais falam isso para os filhos? Quantos pais desdenham da obra, do reino, do altar, do culto para os próprios filhos? Quantos pais trazem os filhos ou até vêm na igreja, mas vêm com desgosto ou então sem sentimento, sem alegria, mostrando para os filhos que estão vindo como se fossem forçados a vir?
filhos que crescem dentro de um lar com pais que são líderes dentro da igreja, vivendo fora de si. Como que eu passo isso para os meus filhos? É uma honra, é uma alegria servir, ministrar, trabalhar no reino. É uma honra, é uma alegria. Olhe para o seu irmão e fala assim para ele: está na casa de Deus. É uma honra. Amém, queridos? É um princípio que particularmente eu vivo na minha casa. Eu não posso permitir que meus filhos venham para a igreja todos desanimados. Espera um pouquinho, vamos se ajustar aí. Se fosse para um parque de diversão, como é que ia? Se fosse para uma viagem, como é que ia? Não, mas aquilo traz prazer, aquilo é alegria, aquilo é bom. Mas toma muito cuidado, porque aquilo que a carne te traz prazer é passageiro, é momentâneo. E se as vontades da carne prevalecem a vontade do Espírito, estamos vivendo fora de si. Eu vou repetir: se as vontades da carne prevalecem as vontades do Espírito, estamos vivendo fora de si. O propósito de Deus é a vontade do Espírito prevalecer contra a vontade da carne. Se for parar para analisar o cansaço de cada um, talvez ninguém estivesse aqui. Se fosse parar para calcular o cansaço de quarta-feira, eu digo que sempre que quarta-feira é culto para guerreiro, porque a pessoa vem de uma segunda, trabalhou, a terça trabalhou, a quarta trabalhou, ela vem no meio da semana cansada. Até falei com o Gabriel ontem, falei: culto de quarta-feira, o louvor tem que ser mais pegado, tem que ser para cima, porque senão o povo dorme mesmo. Quarta-feira é para guerreiro. Então a pessoa vem e toda aquela dificuldade, se a gente for olhar para a vontade da carne, ninguém viria. Se for olhar para a vontade da carne, a gente não queria. Mas tem coisas que são importantes e não está condicionado àquilo que eu quero, está condicionado àquilo que eu preciso. Vou dar um exemplo. Quantas vezes eu já cheguei para os meus filhos e: vai tomar banho? E eles falam assim: não quero. Eu digo: eu não quero que você queira, eu quero que você tome banho. Não precisa estar apaixonado para tomar banho, só precisa tomar banho. Só isso que eu quero. Tem coisas que são importantes para nós fazermos e realizarmos simplesmente assim. Vou dar um exemplo aqui. Quando me converti, não gostava de ler a Bíblia. Na verdade, nunca tinha lido um livro na minha vida, nenhum outro livro, nunca tinha lido um livro inteiro, nem pequeno, nunca tinha lido um livro. Não gostava de leituras. Quando me converti, eu entendi que a minha necessidade é a meditação na palavra. Então a questão não está se eu gosto ou se eu não gosto, a questão não está se eu quero ou se eu não quero, a questão está naquilo que eu preciso. Se eu preciso, eu faço, não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero. Se eu preciso, eu faço. Quem está entendendo, diga amém. Isso é ajustar a vida, para não sair fora de si. Porque um crente que não está lendo a Bíblia, é um crente que está vivendo fora de si. Um crente que não tem uma vida de oração, é um crente que está vivendo fora de si. Porque o propósito de Deus para a vida dele é uma vida de oração, é uma vida de meditação na palavra, é uma vida consagrada a Deus. Quando a casa do Pai se torna um lugar qualquer, é um crente vivendo fora de si. Por isso, valorize o culto ao Senhor, valorize a sua adoração, o seu culto a Deus. Irmãos, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, distanciamento social, quarentena, as pessoas na casa sem poder vir para a igreja, tem irmãos que chegaram para mim: pastor, deixa eu vir um culto, pastor. Eu sei que não pode, mas eu preciso, deixa eu vir. Vem, irmão. Aí vinha um irmão aqui, 2 irmãos ali, nunca encheu, nunca lotou. Nem agora sendo liberado não está lotando, quanto mais antes. Nunca encheu, lógico que não. Passou de 3 pessoas num culto ou outro. Mas tem irmãos que estavam aqui, e eu pregando para a câmera ali o tempo todo, e os irmãos ali, acabando o culto, os irmãos chorando. Ah, pastor, como eu precisava disso. Como é bom, como é diferente estar aqui. Como é gostoso estar aqui. É muito diferente do que estar em casa. A live é bênção, nos ajuda, tudo bem. Mas o presencial, como é bom, como é gostoso. E isso deve estar sempre em nosso coração, irmãos.
Porque se a gente perder essa essência, se a gente tratar a casa de Deus como qualquer coisa, não é verdade, Melinda? A gente vai estar vivendo fora de si. A gente vai estar sendo crente, vivendo fora de si. Se a sua esposa, o seu marido, o seu filho trata a casa de Deus, o culto, o altar como lugar qualquer, ajusta a sua casa, corrige os seus filhos na palavra, no Senhor, porque eles estão vivendo fora de si. Você não está percebendo, mas eles estão se perdendo. Estão se perdendo no meio do caminho. Talvez lá na frente seja tarde demais para você enxergar, tentar corrigir. Eles já estarão longe. E talvez a única forma deles voltar a cair em si é quando tiver vontade de comer da comida que os porcos estão comendo. Somente nesse momento que podem cair em si, quando as coisas apertar demais. Quarto, eu encerro. Quando percebemos que a pessoa está vivendo fora de si, quando a pessoa desperdiça as bênçãos do Pai. Quando a pessoa desperdiça as bênçãos que o Pai entregou para ela, é uma pessoa que está vivendo fora de si. Quando um líder tem um ministério, Deus o está abençoando, trabalhando no reino, na obra, Deus está abençoando ele com o ministério, com o trabalho, com algo relacionado ao culto ao Senhor, algo relacionado ao ministério, relacionado à igreja. Deus o deu a bênção de servir. E quando ele desperdiça a bênção que o Pai lhe deu, é alguém vivendo fora de si. Toma muito cuidado quando você for entregar um ministério, devolver um ministério, abandonar o ministério, porque na verdade pode ser você vivendo fora de si. Pode ser você abandonando algo que Deus confiou na tua mão para você servir e honrar. Quando uma pessoa desperdiça as bênçãos de Deus, escuta, quando um pai abandona um filho, isso é alguém que está vivendo fora de si. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é um galardão. Galardão é um presente. Crianças, nossos filhos, é um presente de Deus para nós. Quando nós, pais, desperdiçamos as bênçãos que Deus nos deu, nós estamos vivendo fora de si. E isso eu incluo os filhos que não moram com você. Isso eu incluo os filhos que você contribuiu para gerar, junto com uma mulher no passado, junto com um homem no passado. Não importa se você está com ele hoje ou não, está na casa da outra. Você não precisa ter relacionamento com a outra, mas você precisa ter relacionamento com o filho, porque o filho é teu. Honra o teu filho, honra a tua casa, honra os teus princípios familiares. Não importa se o relacionamento não deu certo, o filho deu certo, foi gerado, nasceu, e agora contribua para que ele cresça e seja alguém feliz, próspero e de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Toma cuidado para não viver fora de si. Temos que tomar cuidado para não viver numa visão totalmente fora de si. Quando um homem tem uma esposa que Deus preparou para ele, quando uma mulher tem um marido que Deus preparou para ela, escuta isso, irmã, e de repente você troca aquilo que Deus preparou para você por causa de um relacionamento extraconjugal, por causa de uma outra pessoa. Não importa se a outra é magrinha, bonitinha, é cheirosinha, é novinha. Não importa se o outro é sarado, é bonito, é alto, é fortão. Não importa a idade, não importa como ele fala, a roupa que ele usa, o carro que ele tem, o dinheiro que ele tem. A bênção que Deus te deu não é ele e não é ela. É aquele que está do seu lado. Pastor, está gordo? É ele. Está careca? É ele. Tem chulé? É ele. É a bênção que Deus te deu. Não desperdiça por causa de relacionamentos que destrói o seu relacionamento, a sua vida, a sua família. Não vá viver fora de si. Quem está entendendo, diga amém.